Livro do profeta Ezequiel, profeta maior, capítulo 37. Nós vamos ler a partir do verso 1. Ezequiel, capítulo de número 37, que fala acerca da visão de um vale de ossos secos. Eu quero tirar algumas lições aqui nessa noite e vamos juntos aqui crescer, aprendermos e crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Amém. Aleluias. O tema que eu quero abordar nessa noite é o sopro do Espírito Santo no vale de ossos secos. Nós estamos aqui nessa tema, o tema profético é andando na onda do Espírito. No mover do Espírito. Todos têm? Ezequiel, capítulo de número 37, a partir do verso 1, que vai dizer o seguinte: Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e disse ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Aleluia. Então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Portanto profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu Espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Aleluia. Soberano e eterno Deus, acabamos de ler a tua palavra, Senhor. A tua palavra é viva, é eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, que penetra entre a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos, intenções do coração. Nessa noite nós te convidamos mais uma vez, doce Espírito Santo,
pelo teu mover no nosso meio, no teu agir no nosso meio, o seu trabalhar em nosso meio, porque sabemos que não é por força e nem por violência, mas é pelo teu agir, pelo teu mover, ó Espírito Santo, amigo, conselheiro, consolador, faça o teu querer aqui nessa noite, para a glória do teu nome, Senhor Jesus. E a igreja diga amém, assim seja. Aleluias. Toma o teu assento aí, alegre, porque o Senhor está te dando uma grande oportunidade hoje de ouvir mais uma porção da palavra dele. Aleluias. Oh, glórias a Deus. Não há ouro, não há prata, não há euro, não há real, não há dólar que seja mais importante do que a palavra do Senhor Jesus. Aleluias. Nada é mais importante do que a palavra do Senhor. Irmãos, nós estamos trabalhando em cima desse tema profético, na onda do Espírito, no mover do Espírito Santo de Deus. Estamos ouvindo ministrações desde o culto de virada da importância de fazermos um reset da nossa vida e entendermos a missão que nós temos. E a missão só entenderemos ela verdadeiramente quando nós estivermos cheios da presença do Espírito Santo de Deus. Nós vamos chegar ao propósito que Deus espera que um discípulo venha chegar. Quando nós estamos cheios da presença do Espírito Santo, nós não temos o controle, porque nós já entregamos o controle nas mãos daquele que é fiel, que é poderoso e que cuida de nós. Nós estamos ouvindo muitas ministrações, as irmãs estão fazendo um devocional aí, maravilhoso, andando com o Espírito Santo de Deus. Afinal, o Espírito Santo é o amigo, é o conselheiro, é aquele que está presente, aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, aquele que está ao nosso lado, aquele que quando nós não temos força e não sabemos o que fazer, ele nos fortalece e ele nos lembra aquilo que devemos fazer. Esse é o Espírito Santo de Deus. Ele não pode faltar na vida de um discípulo, ele não pode faltar na vida de um cristão, ele não pode faltar no culto, ele está presente, porque vidas vão ser transformadas através do agir do Espírito Santo de Deus. E nós ouvimos há poucos dias eu falando aqui que todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Romanos capítulo 8, verso 14. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus, o Espírito Santo, esses são filhos de Deus. E quando eu olho para esse texto que nós acabamos de ler, de Ezequiel, capítulo de número 37, em que nós sabemos aqui pelas Escrituras que aquele vale de ossos secos simbolizava a nação de Israel. Era um povo que estava sem esperança. Nós lemos aqui, está inserido na leitura que nós fizemos aqui nessa noite. Um povo que estava sem perspectiva, um povo que estava no exílio, um povo que não tinha mais esperança. Por quê? Porque esses ossos estavam sequíssimos naquele vale, simbolizando a nação de Israel que deu as costas para o Senhor, simbolizando a nação de Israel que rejeitou o conselho do Senhor, ou seja, os mandamentos do Senhor. Então, nessa noite, entendendo isso, eu quero fazer uma aplicação em nossas vidas, da importância do Espírito Santo. Quando o sopro do Espírito Santo chega ao vale de ossos secos, ou seja, quando o encontro do Espírito Santo a um coração que agora já não resiste mais ao agir, mas recebe o Espírito Santo e a transformação começa a acontecer nessa vida. Aleluia! Isso aconteceu com você, isso aconteceu comigo. Antes de ter um encontro com o Senhor, antes de sermos tocados pelo Espírito
Santo de Deus, porque muitas pessoas vêm para o Senhor, mas às vezes não ainda resistem ao agir do Espírito Santo de Deus. Porque o agir do Espírito Santo de Deus, Rogério, vai gerando uma transformação de dentro para fora. Uma mudança vai acontecendo. Podemos usar a expressão, uma metanoia está acontecendo na vida dessa pessoa. Aquele que fazia coisas erradas, ele agora não faz mais. Uma mudança de comportamento. Então nós, olhando para a vida de alguém lá fora, que não tem conhecimento do Senhor, podemos olhar para ele com todo o respeito e dizer, parece pessoas que estão andando sem direção, estão andando sem expectativas. Às vezes tem expectativas, mas as expectativas são terrenas. As expectativas, os planos, os projetos são todos voltados para essa terra. Mas uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, ele não busca tesouro nessa terra, ele busca tesouro nas regiões celestiais. Há uma grande diferença para quando nós somos impactados pela presença do Espírito Santo, nós aprendemos a ter essa paz interior, esse domínio próprio, essa mansidão que todo cristão precisa ter. Por quê, pastor? Porque é o fruto do Espírito Santo. Diga glória a Deus por isso. O vale de ossos secos representa a situação de morte espiritual, desânimo, fé abatida, falta de esperança, falta de coragem, falta de ânimo, impossibilidades. Quando você olha para uma pessoa, e às vezes elas estão dentro da igreja, elas estão congregando, elas fazem parte da membresia de uma igreja, Joelson, mas ela perdeu, ela não tem uma comunhão com o Espírito Santo. Lembra o que eu disse aqui há poucos dias? Pode uma pessoa estar trabalhando no reino e distante do dono do reino? Pode. Às vezes as pessoas estão num ambiente profético, mas elas estão resistindo ao agir do Espírito de Deus. Elas não recebem a palavra de bom grado. A palavra do Senhor nos fala em Atos, capítulo de número 12, todos aqueles que ouviam a mensagem, a pregação de Pedro, após o Pentecoste, de bom grado, eram cheios do Espírito Santo de Deus. Eram tocados pelo Espírito Santo de Deus. A virtude de Deus, a virtude a qual o Senhor Jesus havia prometido, vinha sobre eles, os capacitando, dando virtude para eles seguirem fazendo a obra do Senhor Jesus. Aqueles que tinham medo, não tinham mais medo. Aqueles que eram indoutos, agora estão falando com sabedoria do Espírito de Deus. Diga glória a Deus por isso. Deus quer fazer isso conosco. Deus quer mover, Deus quer retirar coisas que precisam ser retiradas da nossa vida. O Espírito Santo precisa mover coisas em nossas vidas que ainda nós estamos retendo, que ainda nós estamos segurando e que está impedindo o agir do Espírito de Deus na nossa vida. Quando você olha para algumas pessoas dentro da igreja, você encontra isso, uma morte espiritual. Uma igreja ou muitos membros que ainda precisam ser evangelizados, estão no ambiente profético, mas ainda não conseguiram entender a missão deles. Estão sobrevivendo, eu falei isso para vocês outro dia. Sobrevivendo a cada dia, irmãos. Eu quero te dizer nessa quarta-feira, Deus tem mais para você. Aleluias. Deus tem mais para nós. Aleluia, Deus quer fazer muito mais do que você pensa ou imagina. Deus quer que você tenha ânimo. Deus quer que você tenha um relacionamento com Ele. As pessoas às vezes estão num ambiente profético como esse, mas distantes. Estão num local tão maravilhoso, mas espiritualmente são anãos espirituais. Às vezes estão nesse culto aqui, mas não estão olhando para o pastor Ronaldo aqui.
não estão me vendo, não estão sequer talvez me ouvindo, estão vendo outras coisas aqui nesse telão. Por quê? Porque a mente está distante daquele que é o Criador. As pessoas estão preocupadas com tantas coisas. As pessoas estão, envolvidas e preocupadas com o dia a dia, como que vai ser amanhã. Nós precisamos sim nos preocupar com o amanhã, mas nós precisamos muito mais colocar o nosso amanhã nas mãos daquele que tem o controle de todas as coisas. Muito mais do que vivermos preocupados, é colocar a nossa amanhã, a nossa vida, nossos afazeres na mão do Senhor Jesus. Então essa nação, ou tantas outras pessoas, elas andam como? Espiritualmente assim, mortas, sem relacionamento, desanimadas. Você já encontrou crente desanimado? Pois é, você encontra muito crente aí, cabisbaixo, desanimado, se arrastando. Parece que se chegar perto de alguma pessoa ímpia aí, ele vai orar por ele. Porque de tão desanimado, cabisbaixo que ele anda. Nós podemos enfrentar dias difíceis. Mas, irmãos, quem tem relacionamento com o Espírito Santo de Deus, ele sabe que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Aleluia! E o amanhã pode ser daí 2 dias, 1 mês, 1 ano, 10 anos, mas a alegria vem. E nós não podemos andar de cabisbaixo até o choro parar. Não, o choro vai parar, a enfermidade vai cessar, a alegria vai chegar, a vitória vai chegar. Aleluia, o faraó está vindo, mas o mar vai se abrir. Mas precisamos dar o primeiro passo. Precisamos tomar uma nossa atitude. Precisamos acreditar. Precisamos ter esperança. Precisamos ter ânimo. Precisamos olhar para as impossibilidades e ver possibilidade em Deus para aquilo acontecer o milagre. Aleluia. Quantos estão comigo aqui nessa noite? Aleluia. É o retrato de um povo que perdeu a esperança. Porém, Deus leva o profeta até naquele vale para mostrar onde o homem vê o fim. O Espírito de Deus vê o começo. Quantos estão comigo aqui? Aonde os seus olhos estão olhando e dizendo, não tem esperança, é um vale de ossos secos. O Espírito de Deus, o Senhor, o levou, a mão de Deus o colocou naquele vale. Ezequiel capítulo 37, verso 1. Foi o Senhor que levou ele. Foi o Senhor que colocou ele no vale. Por quê? Porque Deus sabe o que você está passando. Vou repetir, Deus sabe o que nós estamos passando. Deus sabe o que está acontecendo na tua vida. Eu talvez não sei como teu pastor por algum motivo, mas Deus sabe o que está acontecendo. O Espírito de Deus leva ele está ali. E aonde há ossos secos, e o texto diz, sequíssimos, é um vale, é um lugar onde ninguém gostaria de estar. Aonde há morte espiritual, aonde não há esperança, aonde há tristeza, aonde não há voz, não há barulho, aonde não há ânimo, aonde não tem mais coragem, aonde tudo é o fim. O Espírito de Deus está dizendo, eu vejo o começo de um novo projeto. Eu quero profetizar na tua vida, onde você talvez não está vendo e achando que é o fim. Deus tem um novo projeto na tua vida. Você que crê, levanta a tua mão e diga, eu creio e eu tomo posse. Isso é para quem crê, irmão. É para quem acredita. Deus o leva ali. Por quê? Porque o Espírito Santo não força, ele convence. A voz do Espírito é suave, mas transforma destinos. A voz dele é suave, vem no nosso ouvido e fala, acredita, tem esperança, aleluia. Amanhã, Jane, vai ser diferente. Oh, glória. Oh, quantos estão comigo aqui? Aleluia. Eu não sei como que vai ser, já estamos, hoje é 14 de janeiro, eu não sei como, já estamos quase na metade de um mês de 2026, aleluia. Eu não sei quais
mas eu sei que o amanhã vai ser diferente. Aleluia. Porque o Deus que eu sirvo é um Deus que cuida do meu amanhã. Aleluia. O profeta vai, o profeta é levado, é colocado no vale de ossos secos. E a primeira coisa que eu vejo aqui, eu aprendo que o vale é o lugar onde Deus quer mostrar a realidade para nós. E às vezes se torna difícil para algumas pessoas encarar a realidade. Sim ou não? A realidade é que a vida não está muito boa porque está precisando de um ajuste. O casamento precisa de um ajuste. Precisa ter uma conversa com os filhos para ajustar tudo. A realidade precisa vir sobre as nossas vidas. O inverno está aí, pois é, precisou administrar então no próximo verão que vai chegar. A realidade precisa ser posta diante de nós. E Deus faz isso. Deus, ele nos confronta, no sentido de nos coloca no vale e diz: e aí, o que você vê? Hã? Você vê vida ou você vê morte? A realidade é de morte. Mas Deus está querendo nos mostrar a realidade. A realidade que Deus está mostrando ao profeta. E o texto vai dizer, o verso de número 2, o verso 1, há uma versão muito interessante que diz assim: e a presença poderosa do Senhor e o seu Espírito me levou e me pôs no meio do vale de ossos secos. O verso de número 2 vai dizer: e eis que era muito sequíssimo. Deus está dizendo aqui: vem cá, olha a tua realidade. Eu quero que você veja a tua realidade. Por quê, pastor? Porque o Espírito Santo nos molda por dentro antes de nos usar por fora. O Espírito Santo, antes de nos usar por fora, ele nos molda por dentro. Ele chega: você quer ser usado mesmo? Então olha a tua realidade. Você tem intimidade com o Espírito? Você é amigo dele? Você é guiado por ele? Você é dirigido por ele? É ele que dirige a tua vida? Ou é suas emoções que dirigem a sua vida? É os amigos, para onde a onda aí, o mutirão está indo, você está indo? Nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Nós não andamos pela cabeça dos outros, nós já temos aquele que é o cabeça, Jesus Cristo. Ele é o Senhor da nossa vida. É Ele que dirige a nossa vida. O profeta está no vale. E o que ele vai ver? Verso de número 2. Verso de número 2. Eis que o vale estava cheio de ossos sequíssimos. O vale simbolizava crises profundas, como eu disse, espirituais, familiares, ministeriais. Ossos secos falam de algo que já perdeu vida há muito tempo. Por que Deus leva o profeta ali, Joelson? Ele leva o profeta ali porque antes do milagre, Deus nos faz encarar a realidade. Antes do milagre acontecer na nossa vida, a gente precisa ter um acerto de conta. Ninguém quer, né? Jacó, quando precisou de voltar, ele precisa ajustar as contas com o irmão dele. Ele ia voltar. Ele estava voltando, Sérgio. Mas ele sabia que ele tinha algo pendente com o irmão dele. Com Esaú. Você quer que eu mude a tua história, Jacó? Eu vou te marcar. Você tem que entrar nesse vale de Jaboque. Eu vou te marcar, mas você vai ajustar as contas. Porque não tem como romper com coisas pendentes. O Espírito Santo faz isso. Nos faz encarar a realidade. Deus não ignora o vale. Ele entra no vale conosco. E nos faz passear no vale, Alexandre. Olha aí. O que você está vendo? Eu estou vendo um vale, Senhor, cheio de ossos secos. Ele nos faz caminhar e ver a nossa realidade. E aí, como é que está o seu começo de ano? Está me buscando? Ou está do mesmo jeito dos anos anteriores?
Você falou de fazer um reset da sua vida, mas olha aí, está do mesmo caminho. Não mudou nada, mudou o calendário, mudou o ano, mas as atitudes continuam a mesma. Ô Ronaldo, dá uma olhada aí, Ronaldo. Hã? Dá uma olhada aí, igreja. Dá uma olhadinha, olha o Espírito, olha o Senhor te movendo, te levando e dizendo assim, dá uma observada, observa tudo direitinho. Porque Deus nos mostra a realidade. E aí o profeta, ele é sincero, sim ou não? O profeta diz, Senhor, tá feia a coisa. O negócio está difícil. Não tem esperança. Meus amados irmãos, olhe para o momento mundial. Olhe para a crise mundial. Você acha que é só aqui nos Estados Unidos? Nos estados dos Estados Unidos que está tantos protestos, tantas situações, tantas pessoas preocupadas com medo de deportação, pessoas se autodeportando, indo embora para os seus países, pessoas escondidas dentro de suas casas. Olha a preocupação, olha o que está acontecendo, mas não só nos Estados Unidos, em tantos outros países. Será que a gente não percebe, não consegue enxergar que as coisas estão acontecendo, mas as pessoas ainda estão preocupadas consigo mesmas? Preocupadas com o seu hoje, o que eles têm dentro aqui, o que eles podem conseguir. E não estão olhando para os sinais acontecendo, não estão olhando que a humanidade está cada dia em pé de guerra pelo poder. As nações... Em Apocalipse vai dizer que as nações, todas as nações irão cair. Tudo será destruído. Aleluias. O único reino que vai permanecer é o reino de Jesus Cristo. Aleluia. Oh glória. Oh aleluia. O único que vai permanecer é a igreja do Senhor Jesus. E aqueles que foram cheios do Espírito Santo, eles são selados pelo Espírito Santo de Deus. Nós somos chamados para ser um povo diferente. O profeta, ele olha a situação, ele enfrenta a situação. E a segunda coisa que eu vejo no verso de número 3, Ezequiel 37:3, a palavra vai dizer que o Senhor pergunta para ele, Ezequiel, ainda há esperança aí nesse vale? Filho do homem, poderão viver esses ossos? Poderão? E eu pergunto para você nessa noite. Foi falado de fé aqui, a pastora Aline falou um pouco. Mas como está a nossa fé hoje, diante dessa situação? Como as pessoas estão reagindo? Como que você está reagindo diante de portas que se fecham? Diante de adversidades? Diante de situações que surgem? Será que há esperança em você? Será que você pode, através do Espírito Santo de Deus, ou permitir que o Espírito Santo de Deus venha pingar o colírio da graça e fazer você enxergar aonde não tem solução, solução? Aonde não há esperança, tenha esperança? Será que você pode olhar para a situação e dizer assim, olha, a situação é grave, a situação é difícil, mas o meu Deus é poderoso para mudar a história. O meu Deus pode mudar decreto. O meu Deus, por quê? Porque você é louco? Não, a última palavra é do meu Deus. A última palavra vem do Senhor. Filho do homem, poderão viver esses ossos? Humanamente, a resposta seria não, mas Ezequiel responde com fé, Senhor, tu sabes. Tu sabes. Eu não sei, mas o Senhor sabe. O Senhor tem todo o poder, aleluias. A fé não é negar a lógica, é confiar no poder soberano de Deus. É você falar com convicção. Eu não sei como, mas eu sei que Deus tem poder para mudar a história. Eu não sei como esse green card vai vir, mas eu sei que Deus pode entregar ele nas minhas mãos. Aleluia. Quantos estão crendo nisso aqui, irmão? Quantos? Pastor, eu estou te dizendo que fé não é negar a lógica,
mas é confiar no poder soberano de Deus. O milagre começa quando colocamos o impossível nas mãos de Deus. Estamos colocando isso nas mãos de quem? Os nossos problemas estão no altar do Senhor ou está aí nas mãos de amigos, de pessoas, de conexões? A primeira coisa que os nossos problemas precisam ser colocados é no altar do Senhor. É diante de um Deus que tem resposta. Aleluia. Um Deus que não nos deixa confundido. Um Espírito Santo que vem para nos ajudar, ser o nosso auxiliador, nos ajudar. Aleluia. O profeta entende isso. Verso de número 4. A dificuldade, irmãos, nós estamos vivendo, é que há muitas pessoas adormecidas. Há muitas pessoas que não querem enfrentar a realidade. Há muitas pessoas que se ofendem quando diz, rapaz, você precisa buscar mais a Deus. Você precisa dar uma reviravolta na sua vida. Precisa acontecer um rebuliço na tua vida. Precisa para algo mudar. Porque a pandemia não foi suficiente. Quantas pessoas morreram não foi suficiente. As oportunidades estão aí. E as pessoas ainda estão adormecidas. Ainda estão levando a vida aí no banho-maria. Relacionamento com o Espírito Santo. Deus é bom. Deus me ama. Sim. Só que Deus é bom. Deus é maravilhoso. Deus faz milagre. Mas Deus é justiça. Chegará um momento que haverá um acertar de contas. Da mesma forma que você gasta o seu cartão de crédito, a fatura chega. A fatura chega e não tem como correr. Você tem que acertar a fatura. E quanto mais você vai parcelando aquilo, mais problema vai surgindo. Sim ou não? Já foi bem falado sobre isso. Quem trabalha com finanças sabe muito bem. Se você não tomar um devido cuidado, você se enrola mais ainda. Vai uma bola de neve. Assim também é a vida espiritual, trazendo para a vida espiritual. Porque a Bíblia nos diz, Bianca, que um abismo chama outro abismo. As pessoas não buscam, vão desanimando. As pessoas não têm um relacionamento com o Espírito Santo, irmã Ju, as pessoas vão desanimando, vão achando que não há mais necessidade, porque está indo tudo bem. Aparentemente está indo tudo bem. Então aqui no verso de número 4, o Senhor chega para o profeta e vai dizer para ele o que? Profetiza. Profetiza sobre essa situação. Nós vamos fazer isso aqui nessa noite. Eu quero ver você levantar a tua mão e profetizar sobre essa situação que está incomodando você. Esse vale, essa situação, seja enfermidade, seja o que for, você sabe muito bem. Que vale é esse? Que ossos são esses? O que precisa acontecer neste vale? O que precisa acontecer nessa casa, nesse matrimônio, nessa vida, nesse ministério? Nós vamos profetizar aqui nessa noite. Profetiza sobre esses ossos. Deus manda falar, mesmo quando tudo parece perdido. Sim ou não? O poder da palavra, o poder do clamor, o poder da oração. Aleluia. João Batista foi anunciado por Isaías Júnior, a voz que clama no deserto. Ninguém pode parar a nossa voz. Clamamos e a nossa voz vai ecoar. Vai chegar ao necessitado. Clamamos e a nossa oração chega diante do soberano. Aleluia.
Profetiza sobre essa impossibilidade. Profetiza sobre essa situação. Profetiza sobre esses filhos. Profetiza sobre essa nação. Profetiza sobre esse problema. Profetiza sobre os missionários. Profetiza sobre a tua igreja. Profetiza sobre essa cidade em que você está. A palavra libera movimento, ruído e ajuntamento e toma forma. Quando ele profetiza, algo acontece. Por quê? Porque a palavra gera estrutura, mas só o Espírito gera vida. Profetizamos atitude, fé, esperança, acreditamos, nos posicionamos. E a Bíblia nos fala, verso de número 8, que aconteceu um rebuliço no vale. Veio nervos sobre eles. Eram muitos ossos secos. Cada osso encontrou o seu osso. Olha para o teu irmão e diz, só Deus faz isso, viu? Deus faz encontros. Deus não tem confusão. Não tem um osso mais longo que o outro. É cada osso no seu osso. Porque senão ia levantar um exército de aleijado, de pessoas tortas. Mas não, Deus é organizado. Organiza a tua vida espiritual primeiro. Organiza a tua... Quer 2026 seja diferente? Organiza a tua vida espiritual. Queremos ser organizados, não somos organizados nem com as nossas coisas às vezes. Estava esses dias procurando um documento e já uma semana procurando. Onde que eu pus esse documento? Porque eu quero fazer uma limpeza início de ano, organizar algumas coisas. Achei ontem. Foi assim, agora sim. Nós precisamos ter a nossa casa organizada. Saber aonde está. Olha, falou desse documento, está ali. Está precisando disso, está ali. Deus é um Deus organizado. A palavra gerou estrutura, mas só o Espírito vai gerar vida. Olhe bem isso. Veio nervos sobre eles, sobre os ossos, e cresceu carne, e estendeu-se pele sobre eles, por cima, mas não havia nele Espírito. A palavra transforma a nossa vida, mas o Espírito gera vida, e uma vida muito mais abundante na nossa vida. Pessoas que, eu vou usar aquela expressão que Paulo diz, que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Porque tem muito conhecimento, é teólogo, é muito conhecimento, é mestre, é doutor, não tem, é maravilhoso ouvir, mas só o mover do Espírito Santo traz vida. Só o mover do Espírito Santo que mexe com a tua estrutura. O pregador está aqui pregando, ministrando, e o Espírito Santo está aí trabalhando no coração daqueles que estão dispostos a permitir ele trabalhar. Essa é uma diferença na igreja. Quando eu permito a palavra vir, quando eu permito o Espírito Santo me convencer, porque, irmão, nós não sabemos de nada. Nós somos de homens de dura cerviz, coração duro. Às vezes não queremos ouvir. Às vezes temos o nosso achismo. Já estamos certo que somos o certo da história. E aí o Espírito Santo tem que vir e falar assim, não é do seu jeito, Esther. E aqui é bom quando eu falo Esther, as duas, olha. Não é do seu jeito, Ronaldo. É do jeito do Espírito Santo. E para isso nós precisamos abrir mão do nosso eu. Da nossa vontade. Do nosso achismo. Permitir ou analisar, Sérgio, Rogério, o que o pregador está falando mediante a palavra.
É checar nas Escrituras. Não é duvidar. É olhar e checar e permitir o Espírito trabalhar. Veio à minha memória algo de um adolescente, criança, que é amigo de um casal, amigos meus, um casal de pastores. Ele nasceu com uma pequena diferença na sua perna. Pequena diferença. E se descobriu isso depois. Depois de uma certa idade, perceberam que realmente um lado era um pouco mais curto. Literalmente. Mas por ele já andar e crescer e estar caminhando ali, ele estava bem, Ronaldinho. Se sentia cômodo, bem. Mancava um pouquinho, aquela pequena diferença, mas estava um rapaz bem, caminhando, tudo bem, tudo bem. Não fazia diferença para ele em si. Aí resolveram ir ao médico, né? E fizeram. Colocou uma pequena, um grauzinho no sapato. Simplesmente isso. Para poder colocar ele no alinhamento. Quando colocou, ele não se sentia confortável. Não se sentia confortável igual. Ele dizia, não, eu estou torto. Porque a mente se acostumou da maneira antiga. E precisava haver uma transformação do nosso entendimento, do entendimento dele. E isso é assim conosco. Porque podemos achar que estamos fazendo certo e está fazendo errado. E esse menino, ele ficou, não, e ele estava agora no prumo. Mas ele se sentindo mal. Porque é assim que Deus trabalha. Eu vou te colocar no prumo. E às vezes a gente resiste. Resiste ao agir. Resiste ao ceder. Ao entender que a gente precisa daquilo. E aí, depois ele tirou. E foi aquela dificuldade. Mas aí ele resolveu usar. E aí, novamente, tudo foi sendo um reset. Começou a mudar. E tudo solucionou. Então, a nossa vida não é diferente. Aqui, há uma mudança. A palavra vem, gente, gera vida em nós. A palavra é Cristo, o Verbo. Mas Jesus, ele disse, olha, sem mim nada podeis fazer. Sem a presença dele. É tanto que ele vai ao Pai e ele diz o quê? Não te deixarei órfão, Silmar. Enviarei o Espírito Santo de Deus. É necessário que eu vá, pastora Lida, para que ele venha. O Consolador, o mesmo. Tem o mesmo poder. A mesma ação. Onisciente, onipresente, onipotente. O Espírito de Deus vai vir para vos ajudar. Está convosco. Então a palavra gera estrutura, mas só o Espírito gera vida. Quem vive no Espírito produz fruto e não aparência. Porque enquanto não tem o Espírito, não tem vida. Tem estrutura, mas não tem vida. Antes era osso seco. Osso seco só faz barulho. Mas agora a palavra veio, gente. Tem estrutura, mas não tem vida. Sabe o que é isso? São pessoas que têm a estrutura, estão no ambiente, mas ainda geram problemas. São problemáticas. Sabe, pessoas que não têm uma vida abundante. Vivem, mas não a vida abundante. Tem paz, mas não a paz genuína. Convivem com as pessoas até um certo ponto. Não sabem ir além. São pessoas que têm estrutura. Pessoas que são como uma árvore. Que só tem folhas.
mas não tem fruto. Quantos estão comigo? Nós estamos caminhando para finalizar. Aguenta aí comigo. Amém. O fruto é o agir do Espírito de Deus, do Espírito Santo. Não adianta viver de aparência. Tem uma estrutura. Hã? Tem um paletó bonito, um sapato cromo alemão, fala alemão, fala Deutsch, fala espanhol, fala inglês, fala grego, fala aramaico. Tem estrutura. Mas enquanto não reconhece quem ele é, não tem vida. Lembra Jairo? Principal da sinagoga. Mas enquanto ele não chegou e se rendeu aos pés de Jesus e disse: vai na minha casa. Aleluia. Requer isso. Para nós termos vida, eu preciso reconhecer o senhorio de Jesus. Olhe bem isso. Verso de número 9. Acompanha comigo. Vem dos quatro ventos, ó Espírito de Deus. Profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do Homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Tem estrutura, mas estão mortos. Às vezes são pessoas assim, Jane, estão bem de pé, mas estão mortos. O que eu estou falando para você é uma palavra séria. É por isso que quem é cheio do Espírito Santo, ele sabe lidar com esses mortos. Porque quem está cheio do Espírito Santo, ele vai ser aquele que vai ter a palavra de cura sobre esses mortos. Quantos estão comigo? Porque quem está profetizando, não de si mesmo, mas do Senhor, assim diz o Senhor. Eu profetizo sobre esses mortos o Espírito, para que vivam. O Espírito Santo não apenas restaura, mas capacita para a batalha. O que vai levantar daquele vale? Um exército. Não adianta ter um exército de pé, mas sem vida. Sim ou não? Existem uns filmes por aí, assim, que tem grandes exércitos ali de zumbis. Exército de pessoas deformadas. Deus levanta do vale de ossos secos um exército com vida. Deus quer dar vida. Deus quer dar alegria. Deus quer dar fortalecimento. Deus quer organizar tudo. Aleluia. Chega de levar uma vida desorganizada. O Espírito Santo não apenas restaura, mas capacita para a batalha. Verso de número 14. Diz o Senhor: e sabereis que eu sou o Senhor. Te levei no vale, fiz o que fiz, levei para você olhar tudo, você profetizou, então eu vou agora fazer esse exército se levantar. E porei em vós o meu Espírito, letra maiúscula. Porei em vós o meu Espírito. E vivereis, porque enquanto nós não temos o Espírito de Deus, é uma vida improdutiva. Estão comigo? Não produz, não tem fruto. Tá bonito, figueira bonita, frondosa, mas não tem fruto. Só tem aparência, só tem credencial, mas não tem fruto. Tem uma boa eloquência, mas não tem fruto. Uma multidão vai atrás, mas não tem fruto. Porque o fruto, Deus não está vendo, caçando aí, é o talento. Deus está querendo ver o fruto. É Ele que produz o fruto. E sabereis que eu sou o Senhor. Deus transforma ossos secos em exército. Vale vira testemunho.
Restauração tem um fim maior. A restauração tem um fim maior. Revelar a glória de Deus. Vamos colocar de pé? Eu quero que você estenda as suas mãos já de uma vez. Levante a sua mão para o alto. Eu não vou pedir para você, porque às vezes gera uma confusão. Aponta para o lado da sua casa. Tem irmão que nem sabe para o lado que ele mora. Se localiza aí, primeiro então. Vamos fazer o seguinte, se localiza, porque você tem que se localizar. E Rochelle está para lá, gente. Vamos ver? Yonkers está para lá. Se localiza. O Carlos e a Marinê estão lá perto do Canadá. Estou mais assim. Porque nós vamos profetizar. Tem esperança aí para você? Você está vendo esperança? Você está vendo provisão de Deus chegando? Aleluias! Sabe? Comece a ver a provisão de Deus. Começa a ver o milagre chegando. Aleluias! Começa a ver o documento chegando. Irmão, você precisa acreditar. Eu não sei como, pastor. Pois eu também não sei, mas eu sei que o meu Deus pode. Nós oramos aqui para Deus curar aquela criança, restaurar, mas a prova é Deus. Deus não perde, gente. Nós perdemos, nós ficamos tristes, amuados, caídos, abatidos e de luto. Somos nós, perdedores. Mas Deus não perde. Deus não perde. Estenda suas mãos e diga, eu não sei como, mas o Senhor pode sim. Os ossos secos não limitam o poder de Deus. Essa situação dos Estados Unidos não vai roubar a minha alegria. Não vai roubar a minha paz. O que o médico disse não vai roubar a minha paz. O que o advogado disse não vai roubar a minha paz. Tem pessoas no Brasil preocupadas. Tem pessoas no Brasil dizendo, vai embora. Mas o Senhor está dizendo, isso não pode roubar a tua paz. Tenha paz na tua casa, tenha paz na tua vida. O vale não é o fim da história. Ossos secos não limitam o poder de Deus. Quando a palavra é liberada e o Espírito sopra, o que estava morto vive novamente. Diga glória a Deus e adore. E levante a tua voz aí nessa noite. E apresenta esse problema, esse osso seco diante do Senhor. Deus vai levantar um exército. Oh, aleluia. Começa a dizer, Espírito Santo, sopra sobre tudo isso. Sopra sobre o que estava seco, sobre a minha vida. Que haja vida, que haja força, que haja propósito novamente. Aleluia. Oh, profetiza. Oh, aleluia. Vai se levantar um exército. Você pode ter entrado aqui fraquinho, mas vai sair forte, fortalecido pelo poder do Espírito de Deus. Aleluia. Você não vai fazer da jeitinho, quem vai fazer é o céu. Você não vai ficar aí tentando dar jeitinho. O céu vai trabalhar a favor do povo de Deus. Adore a Ele. Oh, aleluia. Vai levantar um exército. Exército vivo. Exército com fôlego de vida. Que o Senhor cure. Que o Senhor restaure. Que o Senhor abençoe. Não espere a situação ficar difícil para clamar. Clame. Em todo tempo, clame ao Senhor. Adore a Ele. Oh, apresenta a tua casa. Apresenta esse problema. Senhor, só o Senhor pode mudar essa história. Só o Senhor pode mudar essa situação. O médico diz que não tem jeito, mas a última palavra vem de ti, Senhor. Oh, aleluia. Guarda o teu povo, esconde a tua igreja,
esconde o meu irmão, a minha irmã no trabalho. Faça um milagre na vida dele, na vida dela. Em nome de Jesus. Oh, aleluias. A tua palavra diz que o Senhor dará ordem aos teus anjos a nosso respeito. E nós cremos nessa palavra. Oh, restaura. Aleluias, abençoa. Nos faz fortes, vigorosos. Aleluias, em nome de Jesus. Que a tua boa mão, Senhor, venha nos guiar em vitória, nos lugares certos, na porta certa, nos empregos certos. Que haja crescimento no meio do teu povo. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. O exército mudou. Aquele vale agora surgiu uma nação. Aleluia. Vem restaurar, Senhor. Restaura. Como o Senhor nos restaurou, tem nos restaurado a cada dia. Oh, aleluia. Deserto, o Senhor transforma em mananciais de águas. Oh, aleluia. Ele reina sobre todas as nações. Ora vem, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Chega de terra seca. Terra seca vai se tornar em mananciais de água, meu irmão. Oh, aleluia. Saia daqui não enxergando mais impossibilidades. Saia daqui enxergando portas. Provisão de Deus na tua vida. Em nome de Jesus. Aleluia. Oh, glória. Ora vem, Senhor Jesus. Aplauda ao Senhor nessa noite. Escute uma coisa. Tome muito cuidado com o que você fala. Palavra tem poder. Palavras são munições. Munições. E dependendo para quem você está dando essas munições, pode ser usado contra você. Pessoas que às vezes saem falando coisas do país, da casa, a vida está assim, reclamando, murmurando. Irmãos, mude o teu vocabulário. Mude as tuas palavras. A palavra do Senhor nos diz que assim como olharmos para nós, acharmos que nós somos, assim será, assim acontecerá. Olhem bem como que isso é sério. Por isso que é importante ter um relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Por quê, pastor? Porque Ele vai me conduzir em vitória, palavras de bênção, palavras de vitória. Aleluia, eu vou enxergar provisão de Deus. Deus vai aliançar a gente com pessoas. As bênçãos vão chegar. Pessoas animadas, encorajadas. O Espírito Santo faz isso. Amém? Aleluias. Você é um vencedor. Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Isso não é mérito nosso, é posicionamento nosso. Deus espera posicionamento nosso, porque Ele vai fazer. Aleluia. Sábado é culto de missões. A missionária Silmara vai estar ministrando. Vai ser um culto abençoado. Convide alguém desde já. Adote alguém. Permita o Espírito Santo de Deus. Aquele irmão que não vem, convida ele. Irmão, você perdeu o culto de quarta-feira, mas olha, não perca sábado. Sábado nós estaremos aqui. Deus vai revigorar, Deus vai fortalecer, abençoar a sua semana, o seu dia a dia, a sua quinta-feira, a sua sexta-feira. Aleluias. Tem bênção de Deus para a tua vida. Aleluias. Amém? Glórias a Deus. Espero que você tenha sido abençoado nessa noite com essa palavra. Compartilhe, ajude, divulgue e busque experiência com o Espírito Santo. Relacionamento com Ele. Busque se relacionar com o Espírito Santo de Deus. Vida de oração. Todos os mártires da igreja, da história,
tinham vida de oração. Tinham vida de oração. Eu não preciso de 100 homens, eu preciso de 2, 3 que creiam no mover de Deus. Mover, eu não levanto sem antes orar. Não saia sem antes ter a sua vida de oração, seu momento de oração. Ah, pastor, é corrido porque você acorda tarde, acorda mais cedo. E tem o seu momento de oração. É como acordar mais cedo para limpar a neve do carro. Acorde mais cedo e tenha uma vida de oração. A tua vida vai mudar, vai ser outra. Em nome de Jesus. Aleluia. Só lembrando os irmãos que dia 30 e 31 de janeiro teremos a nossa conferência. Conferência de princípio de autoridade e honra. Será um tempo precioso para nós. Amém? Próxima quarta-feira vai estar conosco do Brasil o presbítero Davidson. Ele esteve aqui conosco ano passado, uma bênção de Deus. E vai estar aqui conosco esse ano de novo. Desde o ano passado nós já agendamos. Então quarta-feira vai estar conosco. Vai ser tremendo. Deus sempre tem feito conosco aqui. Amém? Então compartilhe isso aí e nos ajude a ganhar almas para o reino de Deus. Aleluias. Senhor, nós queremos te agradecer por essa noite, pela tua bondade. O Senhor tem renovado as nossas forças. A Bianca está aqui, está melhor, graças a Deus. Elisete está se recuperando, graças a Deus. A vida do pastor Fernando, restaurando a saúde dele de qual maneira, em nome de Jesus. Os demais irmãos que porventura venham estar passando por um momento difícil, que o Senhor também os visite para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, fortaleça, encoraje a cada um, abençoando o teu povo, agora e sempre, no nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja convosco agora e para sempre. A igreja diga amém. Aleluia. Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua casa. Cumprimento o teu irmão, aos irmãos que estão nos assistindo, nos acompanhando. Deus abençoe a sua vida. Creia no teu milagre, creia na provisão de Deus. Deus é poderoso para fazer. O vale pode estar em situação deplorável, mas se o Senhor disse para você profetizar, profetize, porque vai haver vida e Deus vai fazer um grande milagre na tua vida. Deus te abençoe você, sua casa, sua família, em nome de Jesus.